Salve, salve, boa tarde e bem-vindos a mais um episódio desse programa com um nome muito engraçado, Corletando. Eu queria que fosse Corleta Responde, mas aí a produção aqui falou, não, vamos botar Corletando, vai ser mais divertido. Então, beleza, bem-vindos à segunda edição do Corletando, onde eu dou as minhas opiniões aqui sobre temas diversos, normalmente política, investimentos e também futebol. No final, inclusive, tive uma opinião muito polêmica sobre o Neymar no primeiro episódio aí, se quiser, volta lá e assiste, beleza? Então é isso. Ao meu lado aqui tá a Emily Shea, que faz as perguntas. Bem-vinda, Emily. Obrigada. E assim, só uma observação: o Corletando é muito melhor que Corleta Responde. Por favor, audiência, deixa aqui nos comentários. Corletando ou Corleta Responde? Eu já sei a resposta, mas assim, só por via das dúvidas, sabe? Boa. Então é o seguinte, eu sou Emily Shea, sou chamada do podcast, e hoje eu vou entrevistar o nosso Corleta, o nosso segundo quadro do podcast. E os temas vão ser política e investimentos, e no final o Corleta vai falar sobre futebol, que acho que é a pauta favorita dele. Então bora pra primeira pergunta. Óbvio que a gente vai começar com o tema eleições. Então, a primeira pergunta é: Nunes cresceu nas últimas pesquisas. Você acha que essa virada é definitiva ou ainda existe espaço para reviravoltas, considerando que estamos próximos às eleições? Eu acho que o Nunes vai vencer a eleição de São Paulo. Acho que teve um momento em que o Marçal estava numa ascendente muito grande e se considerou, né? Ficou uma chance grande dele tirar o Nunes do segundo turno. Eu acho que a cadeirada acabou sendo um evento que foi um tiro no pé do Marçal. O Marçal fez um puta de um teatro numa ambulância e tal. Então acho que a cadeirada ali acabou sendo um revés pro Marçal. E acho que a gente tá encaminhando aí para que na primeira semana de outubro a gente veja realmente uma confirmação de Nunes e Boulos no segundo turno e muito provavelmente a eleição do Ricardo Nunes. Então, respondendo à pergunta, acho que sim, é irreversível essa recuperação do Ricardo Nunes. Acho que ele vai ser de novo prefeito de São Paulo. Acho que não só o evento da cadeirada que fez o Marçal perder força, mas a galera tava comentando bastante que ele tava atacando muitos outros candidatos. Inclusive, esse é o assunto da próxima pergunta. No último debate dessa segunda-feira, dessa semana, o Pablo Marçal levou a advertência e foi expulso do debate. Você acha que ele está pegando pesado demais no discurso, atacando os outros candidatos, principalmente depois do assessor dele ter agredido o marqueteiro do Nunes? Foi bem feio, né? Eu acho que ele, desde o começo, ele teve uma postura completamente errada para alguém que vai assumir um cargo, né? Então, a gente está num momento em que as pessoas gostam de grandes ídolos e tal, e de uma coisa de antissistema, mas ele não tem nenhuma postura não teve desde o início nenhuma postura para ocupar um cargo como a Prefeitura de São Paulo, né? Então, assim, eu acho que essa foi uma continuidade. Ele tentou corrigir em determinado momento, tentou se mostrar mais arrependido de ter atacado tanto e tal, até tentou fazer as pazes com alguém, barará. Mas eu acho que desde o início a postura dele foi errada. Ele conseguiu atrair muita gente que tem uma raiva do sistema grande, falando uma linguagem muito simples com a população, mas não acho que deveria ter, desde o início, ter tomado uma postura um pouco menos agressiva contra os outros candidatos, especialmente atacando questões pessoais dos candidatos. Muito, ele tocou né? muito. Então, talvez você pode ter um discurso forte, um discurso agressivo, enérgico, mas atacando os candidatos pessoalmente acabou sendo um tiro no pé. Até que interessante que você falou sobre isso, sobre atacar questões pessoais. Tem uma pergunta aqui que o Pavinato, inclusive, respondeu no podcast que ele participou com a gente, que foi o seguinte: ele falou que as eleições em São Paulo são baixas, né? E é uma vergonha pro Brasil. E é exatamente essa pergunta que eu tenho pra fazer pra você. As eleições em São Paulo são realmente baixas e uma vergonha pro Brasil? Os eleitores, eles são impactados negativamente com esse tipo de confusão quando acontecem debates políticos? Eu acho que isso é um reflexo da baixa escolaridade, do nível de educação do Brasil, né? Então, assim, você não consegue mover as massas discutindo se é o modelo de capitalização, ou se é o modelo de privatização, ou se é melhor manter essa Sabesp estatal. Esse é o tipo do debate que não vai mover as massas, porque Não ninguém vai. nem sabe o que é capitalização, o que é privatização. Então, o debate político no Brasil, ele se dá no campo de vamos chamar o cara de fascista, o outro chama de comunista, e fica essa briga muito rasa. Né? Não. E eu acho que esses debates de São Paulo são um pouco do reflexo disso, tentando
prejudicar a imagem do outro e tal. Então, assim, efetivamente uma discussão de pautas importantes a gente não vê nos debates políticos por aqui. O que a gente fala de gera audiência, né? Se você parar pra ver, o último debate foi transmitido pelo Flow. Então, isso também é muito atrativo para as plataformas que estão transmitindo os debates, né? Exato. Se você puder falar em 3 segundos e captar a atenção das pessoas, provavelmente você vai ter um alcance maior, né, hoje em dia. Então, assim, ninguém está muito preocupado Exato. efetivamente com as pautas realmente importantes, que acabam sendo decididas depois atrás de paredes e aí acontece o que a gente sabe na nossa política aí. Fechou. Agora vamos para os Estados Unidos. A questão aqui é Kamala Harris está ampliando a vantagem contra Trump nas pesquisas e casas de apostas. Como você vê o cenário político nos Estados Unidos, Corleta? Eu acho que desde o último debate, que provavelmente vai acabar sendo o último debate, porque o Trump, a campanha do Trump disse que não quer mais participar de debates, foi uma vitória da Harris, né? Ela conseguiu trazer uma visão um pouco mais de que ela é moderada, enquanto muita gente esperava ver uma Harris muito mais à esquerda, né? Com pautas muito mais com pautas muito mais extremas. E então, assim, ela está agora nesse momento com um grande favoritismo, né? Não só as pesquisas, porque tem muita gente, enfim, que desconfia de pesquisas, mas as casas de apostas que têm, né, dinheiro envolvido também estão apontando que ela está na frente. Mas ainda é uma coisa assim, 53-47, 55-45, 52-48. Então, assim, é uma vantagem muito pequena, então ainda tem um período até a eleição dos Estados Unidos que as coisas podem mudar e os candidatos certamente estão com estratégias bastante afiadas para essa reta final. Então acho que está em aberto ainda, mas sim, a Harris está na frente aí na corrida presidencial dos Estados Unidos. Legal. Bora então para a pauta investimentos. Vamos falar bastante de Banco Central aqui, principalmente, que teve muita relevância na semana passada. E a primeira pergunta é sobre isso. Então, o Banco Central aumentou a taxa Selic de 10,50% para 10,75%. E qual que é o grande problema disso para o Brasil? O Banco Central tomou uma decisão que ele está seguindo muito o que as expectativas para o futuro dos agentes financeiros estão dizendo, né? Se a gente olhar o quadro externo e o quadro doméstico agora, a fotografia de agora, ela não é uma fotografia para subir juros. Ela é uma fotografia que já tem um juro alto, é uma fotografia que o juro lá fora está caindo, e ela é uma fotografia que a inflação está muito controlada. Inclusive, a gente teve um número de IPCA 15 aí muito mais baixo do que se esperava. Então, assim, o que está acontecendo hoje é que, por conta de uma desconfiança muito grande com a política fiscal, com a política do governo, as expectativas de inflação estão muito fora da meta. Então, o Banco Central precisa subir a taxa de juros para colocar essas expectativas na meta. O que aconteceu foi que o Banco Central subiu os juros e disse, vou continuar subindo até que as expectativas estejam ancoradas. Então, ele se colocou numa situação um pouco difícil, de onde talvez ele tenha que levar a taxa de juros para patamares de 13%, 12,5%, que são patamares que podem causar uma recessão no país. Então, o Banco Central, eu acho que ele está muito refém dessas expectativas do mercado. Não acho que a política fiscal seja perfeita, acho que tem muito a melhorar e falta muito do governo trazer uma credibilidade sobre os seus gastos e a sua estabilidade das contas, mas não acho que era o momento para iniciar um ciclo de alta de juros, muito menos iniciar um ciclo que deixa o que a gente chama no mercado de porta aberta. O Banco Central subiu os juros e deixou a porta aberta para subir mais quantas vezes for necessário para controlar essas expectativas do mercado para a inflação de 2025, 2026 e 2027. Falando sobre inflação, como que o Copom prevê uma inflação de 3,6% para 2025 e 3,5% para 2026, que é acima da meta de 3%. Isso pode ser devastador para a gente, por quê? Assim, o Brasil ele tem uma meta de inflação de 3%, mas ele tem uma banda grande, de 1,5% para cima ou para baixo. Então, entre 1,5% e 4,5%, em tese, a inflação está dentro da meta do Banco Central. Só que ninguém acredita que vai ser 3%. Esse é o ponto hoje. Então, se nem o Banco Central está acreditando que vai ser 3%, o que ele diz? Se a minha expectativa é 3,6% com essa taxa de juros atual, eu preciso subir os juros para levar essa expectativa para 3%. Quando você sobe os juros, você deixa o crédito mais caro, você reduz o investimento, você reduz o consumo, você reduz tudo, e isso tende a fazer com que os preços não subam tanto. Então, é o problema que a gente discutiu na primeira pergunta.
Enquanto o governo não conseguir passar uma credibilidade da sua política fiscal, né, o governo fala, nós vamos arrecadar através do CARF. E aí projeta que vai arrecadar 10 bi e chega o relatório e arrecadou 200 milhões. Putz, não vai arrecadar. Né? Então, assim, o governo está catando milho, tentando arrumar receita em vários lugares, porque tem uma política econômica que é de aumentar gasto, só que não existe ambiente político hoje no Brasil para se aumentar impostos. E é uma coisa lógica para o equilíbrio fiscal. Se você quer aumentar gasto, você precisa aumentar imposto, né? De alguma forma. Então, o que o governo está fazendo hoje é tentando aumentar os gastos, só que não consegue aumentar impostos, então começa a tentar arrecadar de vários outros pontos. Pega um pouquinho de uma empresa, faz um acordo com a Petrobras, pega uma parte dos recursos fiscais, aí trabalha com tirando a desoneração da folha, que é um aumento de imposto, mas ele vai, né, o que o Haddad chama de sanear a base fiscal, deixar a base fiscal mais organizada. Então, acho que nesse momento é muito difícil de ter essa crença de que as contas públicas vão se estabilizar. O que a gente precisa é realmente que o governo ou consiga criar esse ambiente político para elevar impostos, ou inicie um movimento de redução das despesas do governo. Então, se não cortar gasto, vai precisar aumentar imposto. Não há ambiente político, não tem apoio no Congresso para aumento de impostos. Então, ele vai precisar, inegavelmente, ir para o lado do corte de gastos, e aí sim, se ele conseguir fazer mais novos cortes de gastos, eu acho que aí as expectativas de inflação podem convergir para a meta e a gente pode não ter que ter essa Selic tão alta. Os empreendedores vão sofrer muito com essas decisões do governo? Eu acho que taxa de juros é muito ruim. Taxa de juros alta é muito ruim para o empreendedor, né? Porque torna o custo de capital muito mais alto, muito mais caro para levantar dinheiro, para iniciar projetos. E tem muito menos gente interessada em investir em projetos de risco quando você tem no Tesouro Nacional taxas de juros muito altas, remunerando o investidor já bastante. Né? Então, esse custo de oportunidade sobe muito para qualquer tipo de projeto, seja para empreendedor, seja para as empresas. Mas quem mais sofre, no final das contas, são as companhias que têm dívidas muito curtas, um endividamento grande, né, vinculado ao CDI, ou as próprias famílias que também, às vezes, estão endividadas. Né? Isso que são as pessoas acabam sendo os mais prejudicados por uma taxa de juros mais elevada. Então, sim, certamente os empreendedores sofrem, mas quem mais acaba sofrendo são essas empresas. Então, por exemplo, empresas do setor aéreo, empresas do setor varejista, algumas empresas do setor industrial, empresas do setor imobiliário sofrem demais com taxa de juros alta. Então, construção civil, criação de novas moradias, são coisas que sofrem muito com uma taxa de juros mais alta. Tá, próxima pergunta. Embora o PIB tenha uma projeção de crescimento de 3% para 2024, os anos seguintes mostram um crescimento mais modesto. Você acha que o Brasil está preparado para manter um crescimento sustentável com juros elevados? Acho que você comentou sobre isso, né? Eu acho que essa é a grande questão, né? De fato, a gente vem de 2, 3 anos de crescimento importante. Né? Inclusive, esse ano vai crescer mais de 3% a economia e vai crescer 3% com a agropecuária em contração. Então, serviços, indústria e investimentos que estão puxando essa alta do PIB, o que é muito positivo, né? Torna ali um crescimento mais sustentável. O problema é se não houver uma credibilidade fiscal, muito provavelmente esse crescimento acaba sendo destroçado por uma taxa de juros muito elevada. Né? Então, Selic muito alta pode prejudicar muito esse crescimento. Mas eu vejo sim com bons olhos essa dinâmica de crescimento da economia brasileira, especialmente porque a gente está vendo lá fora também os países desenvolvidos cortando a taxa de juros, o que tende a ser muito positivo para países emergentes. Tá, mudando um pouco então agora dessa questão econômica, vamos falar das bets, que foi uma pauta muito grande essa semana, principalmente de Deolane e Gustavo Lima. Então a primeira pergunta que nós temos aqui, primeiro tem um dado que colocaram. 35% dos jovens trocaram a faculdade por bets no Brasil em 2024. Isso é um estudo da Educa Insights. A pergunta que nós temos é, o crescimento das bets é positivo para o país? Eu acho que esse é um dos principais problemas econômicos do Brasil hoje, crescimento dos cassinos online e das apostas esportivas. Primeiro porque quando você faz aposta esportiva, praticamente você não está produzindo nada, né? Então, assim, você está pegando o tempo da massa trabalhadora e despendendo em cassino online e aposta esportiva.
Então esse é o primeiro ponto, impacta a produtividade das pessoas. O segundo ponto é que esse dinheiro muitas vezes acaba indo para o exterior. Então chega até a ser diferente do jogo do bicho. Porque o jogo do bicho, beleza, é ilegal, é uma contravenção e tal. Só que você paga o dinheiro fica na economia. Sabe? Aquele povo lá continua gastando dentro do Brasil. No caso das bets, vai muita coisa para fora. Então, apesar de a regulamentação das bets ser positiva e tentar minimizar esse problema, eu acho que esse é um dos grandes problemas do Brasil, né? Se a gente olhar, tem uma matéria que eu li hoje do Poder 360, 10,5 bilhões de reais de beneficiários do Bolsa Família foram gastos em bet. Isso é muita coisa. A gente já está falando em o mercado de bets quase 0,7% do PIB, segundo o estudo da Confederação Nacional de Comércio. Isso pode tirar mais de 100 bilhões de reais do comércio brasileiro. Tem gente que fala assim, eu tenho dinheiro aqui para meu jantar. Aí vai no supermercado e fala, em vez de comprar carne, eu vou comprar frango. E aí o resto eu boto no jogo do tigrinho. Parece brincadeira, né? Cara, mas isso tá prejudicando demais a economia, tem gente que está deixando de pagar parcela no banco, aumentando a inadimplência. Com inadimplência mais alta, a taxa de juros para empréstimos fica mais alta. Então, assim, é um problema muito sério esse dos cassinos online, das apostas esportivas no Brasil. É uma febre gigantesca. E essa publicidade que está sendo feita é um negócio ilógico. Assim, qualquer pessoa que se admira na internet, especialmente a classe mais pobre, tá lá indicando casa de aposta, indicando joguinho para ganhar dinheiro fácil. Não existe isso, né, gente? Gustavo Lima e Deolane deveriam ser realmente punidos pela divulgação de jogos de azar? Nossa, tu sabe que eu fiquei tão feliz com essa história da Deolane, porque todo mundo falou da Deolane, e eu falei, nossa, como eu sou privilegiado de não saber quem é essa pessoa. Nem sabia a cara da Deolane. Eu falei verdade. Eu falei, nossa, que alegria, né? Mas enfim, eu acho que o Gustavo Lima, a Deolane, mas tem tantos outros, né? A pessoa, a única pessoa, acaba não sendo culpada. Não dá pra dizer, o Gustavo Lima é responsável pelo problema da publicidade das bets no Brasil, né? Então, assim, eu acho que a polícia tem que investigar se houver indício de que eles fizeram realmente uma lavagem de dinheiro, enfim, ajudou a pessoa a se esconder da polícia. Então, acho que tem que seguir o processo jurídico normal, independente de ser uma pessoa pública famosa, né? Mas assim, eu acho que tem que haver na regulamentação das bets, você tem que ter uma regulamentação do trabalho dos influencers nesse sentido. A gente aqui no mercado financeiro tem ambima nas costas. Qualquer coisa que tu fala, tu tem que ser... quer falar que é para comprar, tem que ser analista. Tem toda uma regulamentação, um arcabouço regulatório para que haja uma responsabilidade das pessoas quando elas indicam alguma coisa financeira. E no caso dos cassinos, não. Sem regras. Não, sem regras. Então, assim, qualquer um... E a forma de remuneração é muito prejudicial, né? Você fala assim... Prejudicial pra quem, né? Essa aqui é a questão. Eu sou influencer, então eu indico. Quem abrir a conta no meu link, eu ganho 50% do que essa pessoa perder na aposta. Então, assim, acaba sendo um troço de... muito moralmente questionável. Então, assim, não acho que o Gustavo Lima ou a Deolane sejam eles os problemas. São pessoas públicas muito famosas que botaram muita gente para apostar, mas eu acho que tem que resolver esse problema pela raiz, né? Não tentando achar rostos aí de famosos para exemplificar. Agora vamos para a última pergunta da pauta econômica e investimentos e nós vamos para o internacional falando da China. A China anunciou o maior programa de estímulos desde a pandemia. O que você espera disso? Eu acho que foi bem positivo isso. A gente teve até um reflexo importante, né? Com o dólar aqui caindo, com as ações da Vale, de outras empresas que exportam muito para a China se valorizando bastante. A China vem vivendo um problema no setor imobiliário já há pelo menos 3 anos. O setor imobiliário é responsável por um terço do crescimento econômico da China, se dá através de construção civil, né? E essa crise imobiliária lá está muito pesada, já tem 2, 3 anos, desde a quebra, que ela inicia com a quebra da Evergrande, né? Acabou sendo um grande assunto. O que a China fez agora? Ela reduziu o compulsório bancário, então ela permite que os bancos emprestem mais, tenham menos dinheiro depositado junto ao Banco Central, e ela também diminuiu o valor mínimo para entrada no imóvel. Então, estou querendo aquecer a demanda por novas casas.
Então, assim, eu acho muito positivo. Quanto mais a China construir, mais ela vai consumir aço, mais vai consumir minério, melhor vai ser para a balança comercial do Brasil. É, porém, a gente precisa levar em conta que, apesar desse estímulo ter sido muito, muito importante, né, o chinês antes tinha que pagar 25% de entrada para comprar um imóvel, agora tem que pagar 15%. Então, pô, diminuiu bastante. Ele consegue financiar mais esse imóvel. Só que apesar desse estímulo ter sido muito importante, a gente precisa levar em conta que existe um estoque muito grande de imóveis prontos na China. Então, não quer dizer que a gente vai ter novas obras e novas iniciativas de infraestrutura e novas iniciativas de construção que seriam muito positivas para o Brasil. Né? Você tem lá um estoque muito grande de imóveis prontos que não está ninguém morando e agora pode ser que as pessoas comecem a comprar mais esses imóveis já prontos. Então, apesar de ser positivo, eu acho que a gente ainda tem que olhar com cautela para a China e a gente aqui é neutro, inclusive nas ações da Vale por conta disso. Legal. Vamos então para a última pauta, que é a pauta que você Pauta provavelmente boa. mais gosta e que o Corley também mais gosta de comentar, que é a pauta futebol. Mas antes da gente prosseguir, por favor, se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa as notificações, porque tem muita coisa boa vindo no canal, hein? Inclusive, semana que vem terão ótimos convidados pro podcast. Primeira pergunta é sobre o Corinthians. Depay vai dar certo no Brasil? Eu acho que até pode dar certo, só que a gente teve uma grande estrela recentemente no futebol brasileiro que colocou a régua muito alto, né? Que foi o Luis Soares no Grêmio. Isso foi o melhor jogador que jogou na última década no Brasil, sem a menor dúvida. Então, assim, a régua tá muito alta para esses gringos, grandes estrelas no Brasil. Mas eu acho que pode sim dar certo. O cara joga bola, ele tem qualidade, pode ajudar o Corinthians a sair dessa situação muito ruim, quem sabe ficar na Série A. Então, não sei se vai dar certo, mas a régua tá muito alta para essas grandes contratações depois do Luizito Soares, o que ele fez no Grêmio. Torço pra que não dê, falei. Campeonato, Espero que não dê certo. Campeonato Brasileiro. Ano passado o Botafogo pipocou, deixando o Brasileirão escapar. Você acha que esse ano eles levam? Lembrando que o Palmeiras está somente 3 pontos atrás. Eu tô torcendo bastante pro Botafogo. Tenho bastantes amigos aí, torcedores do Botafogo. E além disso, se o Botafogo vence, a gente. Eu tô torcendo pro Botafogo tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Libertadores. No Campeonato Brasileiro, porque tá competindo ali. Eu acho que só entre ele e Palmeiras. O Palmeiras já ganhou demais nos últimos tempos. Mas eu tô torcendo também na Libertadores para ver se a gente consegue liberar mais uma vaguinha no G6, virar G7, quem sabe virar G8. E a gente ver se o Grêmio não dá uma arrancada e consegue jogar uma Libertadores no ano que vem. O Grêmio consegue brigar por vaga na Libertadores? É justamente isso, né? Eu acho que depende um pouco de o campeão da Copa do Brasil ser um dos clubes que tá lá na frente da tabela do Brasileirão e o campeão da Libertadores também ser um brasileiro que tá lá na frente na tabela. Então teria que ser São Paulo ou Botafogo, o campeão da Libertadores e mais uma campeão da Copa do Brasil entre os times que estão lá na frente. Virando o G8, eu acho que essa é a recente arrancada do Grêmio. Aí o Grêmio é um dos melhores clubes do retorno até aqui. Eu acho que a gente consegue, quem sabe, beliscar uma vaguinha na pré-Libertadores. E aí o Grêmio na Libertadores, você já sabe, né? E o Renato deve continuar sendo treinador do Grêmio em 2025? Essa pergunta é boa. Eu sou o maior fã do Renato, eu acho que sim, eu gostaria que ele ficasse. Eu acho que tem um espaço para ele na seleção brasileira, eu acho que a cara dele é a seleção brasileira. Mas eu acho que se não for o Renato, é verdade que esse ano ele foi muito criticado, muitas vezes com razão, tentou inventar muita coisa, especialmente nos jogos decisivos da Libertadores, da Copa do Brasil. Mas se não for o Renato, se ele entender que esse ciclo acabou, ele vai continuar sendo ídolo, tem uma estátua lá, foi campeão como jogador, como técnico, talvez o maior ídolo de um clube, né, no Brasil inteiro. E se o Renato vir a sair, eu gostaria de ver um treinador de renome assumindo o Grêmio. Quem sabe o Tite, que tá meio mal aí no Flamengo, poderia ser um nome legal. E não uma aposta. Eu acho que o Grêmio precisa de alguém com história no vestiário aí pra suceder esse ídolo caso ele saia. Mas gostaria que ele ficasse e parasse de inventar tanta moda. Coloquei uma polêmica assim, A última, a produção adicionou uma última pergunta aqui, inesperada. Por que o Vinícius Júnior não joga bem na seleção? O Vini Júnior joga muito no Real, só que eu acho que o modelo de jogo de seleções ele requer muito entrosamento.
Esquece, vamos repetir a resposta. Eu acho que os grandes clubes europeus eles têm um entrosamento muito grande. E o Vini Júnior joga muito no Real por conta disso, né? Eu acho que ele tem bola no pé, mas eu acho que a seleção não tá conseguindo encontrar um time que jogue junto bastante tempo, de forma a conseguir ter esse entrosamento. Se a gente olhar, por exemplo, a Espanha jogou a última Copa com um time de pirralhos. Só que, pô, esse time agora já tem uma Copa nas costas, ganhou a Euro agora, pô, pra próxima Copa chega muito forte, porque tem muito entrosamento. Então acho que tanto o Vini Júnior como o Rodrigo e outros jogadores brasileiros muito bons de bola nos seus clubes não estão desempenhando na seleção, acho que é parte por conta dessa questão de entrosamento, de não ter uma continuidade, troca de treinador o tempo inteiro, né? Então acho que esse é o principal fator, assim, uma questão mais do time, porque bola no pé, a gente sabe que o Vini Júnior tem. Você acha que ele tem bola pra ser o melhor do mundo realmente? Eu acho que sim, eu acho que ele demonstrou no Real que tá lá. Eu acho que o futebol tá virando cada vez menos de individualidades, e como eu falei sobre o Depay e o Suárez, né? O Suárez colocou a régua muito alta. Eu acho que a nível de futebol global, Messi e Cristiano Ronaldo colocaram a régua muito alta. Então hoje é difícil de falar assim, nossa, esse cara aqui é um ET, que nem falava do Messi, ou um robô, como falava do Cristiano Ronaldo, que eram caras muito diferenciados. E hoje o futebol é muito mais coletivo. Então, você olha lá a bola de ouro e fala, putz, quem que vai ganhar esse troço? Né? O Rodri, Vini Júnior, sabe? Não tem nenhum cara que fala assim, nossa, encanta os olhos. Então o futebol tá muito mais coletivo pela ausência de ídolos e por conta dessa sombra aí que Messi e Cristiano Ronaldo deixaram no futebol internacional. E essa foi a nossa última pergunta do quadro Corletando 2. Você quer dar algum recado pra audiência? Valeu, nos vemos na próxima semana no podcast. E não se esqueçam de se inscrever, ativar as notificações do canal, porque tem muita coisa boa por aqui. E segue eu, né? @Felipe Corleta Felipe lá no Corleta. Insta. Valeu?